A Segunda Guerra Mundial foi o confronto mais destrutivo de todos os tempos, levando em média entre 70 a 85 milhões de pessoas à morte. Porém, apesar das fatalidades e das terríveis consequências que essa guerra nos trouxe, diversos inventos foram criados naquele momento, desde as coisas mais banais até coisas extremamente úteis no nosso dia a dia. Então, aproveitando o pedido de um inscrito que fez lá no meu Instagram, eu vou trazer hoje pra vocês 10 coisas que foram criadas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de clicar no gostei para você não perder os próximos vídeos. Já clicou no gostei? Já se inscreveu? Então tá ótimo. Para você que não me conhece, meu nome é Luiz Menezes e você tá no meu canal. Computador. E começando essa lista, uma das principais invenções foi o computador. Durante a Segunda Guerra Mundial, os países do eixo possuíam uma máquina chamada Enigma, que era utilizada para codificar algumas mensagens que eles trocavam. Para decodificar essas mensagens, os países aliados resolveram criar uma máquina que fosse possível entender o que é que eles estavam falando. E foi assim que foi criado em 1943 o primeiro computador eletrônico, e ele foi chamado de Colossus. Inclusive tem um filme que retrata bem essa situação chamado O Jogo da Imitação. O protagonista é o cientista Alan Turing. Eu recomendo bastante você assistir se quiser saber mais sobre essa invenção. E enquanto isso, lá nos Estados Unidos era desenvolvido o primeiro computador eletromecânico, que foi chamado de Harvard Mark I. E essa invenção, juntamente com outros investimentos, foi o que levou à construção do ENIAC em 1946, que foi o primeiro computador moderno. Caneta esferográfica. Certa vez, o inventor húngaro László Bíró observou que as tintas utilizadas nos jornais secavam rapidamente, deixando assim o papel sem borrões. Observando isso, ele teve a brilhante ideia de utilizar aquela tinta, mas dessa vez em canetas, pois as canetas tinteiro antigo não eram tão eficientes, elas borravam muito e traziam inúmeros problemas em documentos oficiais. E desde então ele começou a fabricar canetas utilizando aquela tinta dos jornais. Mas de início essa invenção não obteve tanto sucesso, apenas veio eclodir com a Segunda Guerra Mundial, quando alguns integrantes da Força Aérea necessitavam utilizar algumas canetas durante os combates, e as canetas tinteiro, como eu já disse antes, não se provavam tão eficientes. Foi aí que as canetas esferográficas entraram em ação. Helicópteros. A ideia de ter uma máquina voadora vem desde a Idade Média, mas só veio ser posta em prática em 1936. Neste ano, a Alemanha inaugurou o primeiro helicóptero operacional da história, chamado de Focke-Wulf 61. E em 1940, durante a guerra, ela inaugurou o Flettner FN 282, que foi o primeiro helicóptero a ser produzido em série. Como eles ainda estavam em fase de desenvolvimento, os helicópteros apenas eram utilizados para fins de observação e de transporte, principalmente dos médicos. Primeiro dispositivo a chegar ao espaço. O primeiro objeto humano a atingir o espaço foi o míssil balístico V2 da Alemanha. Ele atingia até 174 km de altura e voltava em velocidade hipersônica. E o som dele só era ouvido depois dele já atingir o solo. Era tão rápido que as pessoas nem conseguiam vê-lo no céu. E aí, do nada, elas eram vaporizadas. Tanto os Estados Unidos como a União Soviética, em 1946, após o fim da guerra, capturaram alguns foguetes. E em 1946 foi tirada a primeira foto do espaço. Os criadores do V2 foram contratados pelas equipes aliadas, e o Wernher von Braun, que era um dos cientistas contratados pela SS, foi um dos principais colaboradores na criação da Apollo 11, que levou o homem à Lua. Aerosol. O aerosol, na verdade, foi criado e patenteado em 1927, mas ele só viria a ganhar as características modernas durante a Segunda Guerra. Durante a campanha do Pacífico, os soldados precisavam se proteger dos mosquitos da malária, que os atacavam em suas tendas e aviões. E foi assim que pesquisadores americanos desenvolveram a primeira e pequena latinha de gás liquefeito pressurizado. Mola maluca. Sabe aquelas molinhas Sling que a gente brinca assim? Ela foi criada acidentalmente durante a Segunda Guerra também.
Na época, o engenheiro mecânico Richard James estava a desenvolver algumas molas que seriam responsáveis por cuidar de estabilizar os objetos sensíveis durante as viagens navais, pois eram muito agitadas e aí poderiam prejudicar os objetos. Foi aí que uma delas acidentalmente caiu no chão e ele observou que ela ficou de pé graças ao seu movimento. Então ele pensou que poderia ser um ótimo brinquedo e felizmente ele acertou. Visão noturna. Hoje em dia, os soldados e diversos equipamentos tecnológicos contam com a visão noturna graças à invenção do dispositivo eletrônico Ziel-Jarrett 1229. Esse dispositivo, que pesava cerca de 2 kg, eram acoplados juntamente aos fuzis e, embora emitisse um raio infravermelho que era invisível a olho nu, deixava as coisas claras como o dia para quem estava observando. Nylon. Em 1938, o nylon, como conhecemos, foi criado com a intenção de servir para escovas de dente e meias calças femininas. Porém, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, esse tipo de fibra sintética começou a ser utilizado na fabricação de equipamentos militares, como por exemplo paraquedas, tanques de combustível das aeronaves e algumas redes de descanso também. Inclusive, havia até uma campanha feita pelo governo americano para que as mulheres doassem as suas meias calças para poder reaproveitar o material. Metanfetamina. A droga produzida pelo nosso querido Walter White em Breaking Bad, na verdade, não teve a sua primeira explosão durante os anos 2000. Ela, na verdade, foi extraída de uma substância chamada efedrina em 1929 e seria constantemente utilizada durante a Segunda Guerra, com a intenção que os soldados não caíssem de sono e que eles ficassem mais ativos durante o combate. Milhões de doses dessa substância começaram a ser distribuídas pelas forças do eixo para seus soldados, em formatos de comprimidos chamados de Pervitin. Porém, os soldados, quando estavam no efeito dessa droga, começavam a atacar os seus próprios oficiais. Então se mostrou um problema utilizar disso para melhorar o seu ataque. Fanta. A criação da Fanta se deu de maneira inusitada. Os Estados Unidos, quando entraram na guerra, obviamente cortaram relações diplomáticas com a Alemanha. E ele era o principal fornecedor de refrigerante para o país, trazendo lá do continente americano a substância conhecida como Coca-Cola. Porém, quando a população se viu sem o refrigerante, começou a pedir pelo desenvolvimento de um novo. E foi aí que alguns cientistas, utilizando as substâncias provenientes no seu país, desenvolveram um refrigerante que hoje é conhecido como Fanta. E uma curiosidade é que inicialmente ele não tinha o sabor laranja. Na verdade, a sua intenção era ter o sabor maçã. Se você tiver alguma ideia legal, algum tema que você queria ver, queria que eu gravasse sobre, deixa aqui nos comentários, ou então me chama lá no meu Instagram, que aí eu posso gravar o conteúdo e mostrar pra vocês. Então eu espero vocês no próximo vídeo, que tem toda semana aqui no canal. Até logo, um abraço e tchau. Fui!